Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz, muito grato a Deus por mais uma oportunidade de eu entrar aí na sua casa, de eu ter acesso a você e poder compartilhar da palavra de Deus. Irmãos, como vocês sabem, aqui eu não falo de religião, eu prego apenas o Evangelho que transformou a minha vida muitos anos atrás e com certeza pode transformar a sua também. Basta que você abra o seu coração, que você tire todo o preconceito e que você entenda que Jesus, ele transcende qualquer religião, qualquer instituição criada pelo ser humano. Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou e está sentado à direita do Pai. E hoje ele intercede por mim e por você. Por isso eu creio que você não chegou aqui por acaso. Deus já estava providenciando esse momento para que ele tocasse no seu coração. Amém? Eu sei que eu estou falando aqui para milhares de pessoas, mas eu gosto sempre de imaginar que é você somente que está me ouvindo. Você que muitas vezes tem passado por lutas, por dificuldades, mas hoje eu quero falar com você especificamente. Você que se sente a pior pessoa do mundo, aquela pessoa indigna de ter um relacionamento íntimo com Deus. Se você reparar nas mensagens que eu trago aqui, são mensagens simples porque eu quero que você entenda que o Evangelho é simples. O próprio Jesus disse: "Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu." Sabe por que Jesus se comparou ao pão? Porque o pão é acessível para todas as pessoas. Seja uma pessoa muito simples, em qualquer parte do mundo, ela consegue ter acesso ao pão. Então Jesus, ele quer ser acessível a você. Você que muitas vezes se acha tão fraco, tão incapaz. Hoje essa mensagem vai tocar o seu coração. Inclusive, irmãos, o objetivo dessa mensagem é mostrar para vocês que qualquer pessoa pode ter um encontro com Jesus, pode ser transformado por Ele. Sabe o que acontece? Eu estava assistindo um vídeo no Instagram de uma moça contando o testemunho dela daquilo que Jesus fez. Foi um milagre. E ela estava emocionada. Só que aí, irmãos, teve uma pessoa que fez o seguinte comentário. Ele disse assim: por que será que as pessoas elas se convertem justamente no momento que elas estão no fundo do poço? Essa foi a primeira pergunta que eu li, que eu achei interessante, porque as pessoas têm uma mania de julgar, né? Julgar a pessoa só porque estava passando por luta, agora quer ir para a igreja, quer buscar a Deus. Como se essa pessoa que está julgando, ela fosse boa o suficiente para buscar a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que todos nós estamos afastados da glória de Deus e não há ninguém, nenhum justo sequer, que busque a Deus. Ou seja, foi Deus que veio ao nosso encontro, Deus é que providenciou a nossa salvação antes mesmo de nós o conhecermos. Isso porque, irmãos, todos nós nos corrompemos. Por causa do pecado que está em nós, nós nos desviamos como ovelhas desgarradas, é o que diz a Bíblia. Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E essa foi a maior prova de amor que alguém poderia fazer. O justo morrendo pelo injusto, o santo morrendo pelo pecador. Irmãos, não existe uma história de amor mais linda e mais profunda do que o amor de Deus por nós. Amém? E eu quero então comentar sobre um outro comentário que eu vi nesse vídeo, onde a pessoa disse assim: é verdade, todo cristão, todo evangélico, católico, ele é sempre ex alguma coisa. E a pessoa estava zombando, né? Estava zoando. E eu pensei, é verdade, gente, faz sentido. Todos nós temos um passado que não é tão maravilhoso assim, né? Eu falo isso porque às vezes a gente tem mania de olhar para os apóstolos, olhar para os homens e as mulheres de Deus, e a gente começa a pensar: nossa, como essa pessoa ela é capacitada, habilidosa, ela é usada por Deus, e a gente se esquece que todos nós temos um passado. E então todo cristão, se for analisar, é verdade, todo cristão é ex alguma coisa, ex-mentiroso, ex-baladeiro, não é? A gente gostava de balada, de festa, de curtição, ex-beberrão, ex-drogado. Então, irmãos, todos nós temos um passado sujo, um passado no qual a gente se envergonha, porque grande foi a vitória que Jesus conquistou para nós e agora nós não queremos de forma alguma aquela vida que nós tínhamos antes. E isso se nós realmente nos convertemos de verdade, não é assim? E converter, irmãos, não é converter para a religião, não. Converter significa o quê? Você está indo num caminho e aí você faz uma conversão. Você dá meia volta e agora você vai no caminho de Deus. Você estava caminhando para o abismo, para o inferno, mas agora você está indo na direção da luz. Amém?
Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero ler só um versículo para não tomar o seu tempo, mas antes eu só peço que você se inscreva. Clica aqui no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus, na oração da manhã, no vídeo da tarde que eu coloco e também na oração da noite. Então venha participar junto comigo. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler só um versículo aqui e depois nós já estaremos orando. Eu quero muito que Deus te abençoe, Ele te renove e Ele te fortaleça em nome de Jesus. O versículo, irmãos, está lá em Isaías, capítulo 43, o versículo 1. Olha o que está escrito. Assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Amém? Olha que tremendo, irmãos. Talvez você não saiba, mas o contexto onde Deus falou isso aqui, quando Deus falou, é profundo. Sabe por quê? Deus acabou de dizer, ó Israel, eu resgatei você, eu te chamei pelo nome, você é meu. Só que, irmãos, o mais interessante é que nessa época aqui, Israel estava totalmente rebelde, estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor. E mesmo assim Deus falou com o seu povo, você é meu, eu te chamei pelo nome, eu não vou abrir mão de você. Irmãos, olha a misericórdia do Senhor, olha a graça dele em relação à nação de Israel, e da mesma forma Deus tem compaixão de você. Amém? A Bíblia diz no Salmo 103 que o Senhor se compadece de nós, assim como um pai tem compaixão do seu filho, porque Deus sabe que nós somos pó, nós não somos nada sem Deus. Amém? Então, Deus falou com o seu povo justamente numa época que Israel estava rebelde, voltada para a idolatria, porque o povo de Israel estava idolatrando os deuses das outras nações, e também Israel estava pecando absurdamente. Sabe quando você perde aquele temor e aí você não tem mais nada que te segura? Assim estava Israel, achando que não precisava prestar contas a Deus, e então o pecado, a promiscuidade já tinha tomado conta de tudo. Mas foi então que a misericórdia de Deus foi demonstrada sobre este povo, através do profeta Isaías. Irmãos, muitas vezes, deixa eu explicar uma coisa, a gente está tão frio, está tão fraco espiritualmente, que a gente pensa assim, a única coisa que me sobra é pagar pelos erros que eu cometi, Deus não vai me ouvir, Deus não vai me perdoar. Irmãos, o que eu mais percebi na minha caminhada cristã é que quanto mais eu errava, mais a misericórdia de Deus me alcançava, mais a graça superabundava sobre o meu pecado. E talvez você pense assim, pastor, mas então é fácil, né? Você pode pecar à vontade e depois a graça de Deus vai ser maior ainda na sua vida. Mas, irmãos, Deus ele faz isso com pessoas que Ele sabe que podem se arrepender, com pessoas que Ele sabe que não querem viver aquela vida. Quando você tem isso no seu coração, sabe, o desejo de andar com Deus, apesar das suas falhas, Deus ele vê a sua intenção, Ele conhece o seu interior e Deus sabe que você precisa, na verdade, de motivação. Você não precisa de condenação, você precisa de compaixão, você precisa do amor de Deus. Amém? A Bíblia diz que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Então Deus sabe, irmãos, que é nessa hora que a gente já está mal, a gente está na pior, a gente não precisa que alguém chegue até nós e nos coloque mais para baixo ainda. Isso aconteceu, por exemplo, com Jó. Jó estava lá no fundo do poço, ele estava arrancando as feridas da sua pele com cacos de telha. Tamanho era o seu sofrimento, doenças pelo corpo todo, ele tinha perdido seus bens, seus 10 filhos. E ainda para piorar a situação, irmãos, 3 amigos dele chegaram até ele e começaram a dizer: Jó, você está passando por tudo isso porque você está pecando, você tem pecado escondido, você está fazendo alguma coisa errada, por isso que Deus está te castigando. Irmãos, Jó não precisava ouvir aquelas besteiras, sabe? E muitas vezes a gente escuta isso dentro da igreja, de pessoas muito próximas de nós, dentro da nossa casa. Mas é nessa hora, irmãos, que nós devemos olhar para Jesus. Nós devemos entender o sacrifício dele ali na cruz, que foi justamente pelos nossos pecados. Ele já sabia que nós iríamos cair, ele já sabia que nós iríamos fraquejar. E agora o convite dele para nós é: abandone essa vida de pecado. Saia disso quanto antes para o seu próprio bem. Amém? Eu sei que Deus está falando com muitos de vocês aqui que muitas vezes ficam com o pé no mundo, o pé na igreja, ficam na beirada do precipício, sabe? Assim, a ponto de cair, mas ao mesmo tempo você quer continuar com a sua vidinha no pecado.
Então, irmãos, vamos nos arrepender, não vamos brincar, não vamos tentar a Deus. Mas ao mesmo tempo eu tenho que te dizer, Deus conhece o seu coração. Deus sabe se o seu desejo é sincero de estar com Ele. E se for sincero realmente, com certeza a misericórdia de Deus está com você. Amém? Ele vai te dar forças até você ter a capacidade de permanecer de pé, inabalável. É por isso, irmãos, que a gente não pode julgar as pessoas de forma hipócrita, como se a gente fosse melhor do que elas. Não, as pessoas têm falhas e muitas vezes está relacionado a alguma coisa do passado, feridas na alma, falta de perdão. As pessoas muitas vezes repetem os ciclos da família. Se o pai era mulherengo, o filho tende a ir para esse caminho. Se o pai era beberrão, o filho também tem o costume de ir para os vícios e nós precisamos quebrar esse ciclo, amém? Esteja disposto, irmãos, a quebrar todo tipo de ciclo destrutivo da sua família. As coisas boas você pega para você leva para o teu casamento, mas as coisas ruins, chegou a hora de você quebrar na sua vida, amém? Às vezes a filha, ela segue o caminho da mãe, que é uma mãe que só reclama, ou às vezes é uma mãe que só gasta dinheiro e aí a filha está endividada. É só um exemplo aqui, entendeu, irmãos, que eu estou dando? Muitas vezes a gente repete os ciclos sem perceber. Mas aí então, quanto mais a gente vai se abrindo para Deus, mais o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Ele vai nos fazendo enxergar as áreas que precisam ser transformadas. Amém? Glória a Deus. Se Deus falou com você, escreve aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas também a querer ouvir esta palavra. Irmãos, eu estou aqui com o óleo da unção e eu quero ungir a sua vida. Eu quero, ainda que à distância, eu quero que Deus despedace todo o jugo. A Bíblia diz no próprio livro de Isaías que a unção, ela despedaça o jugo. Ou seja, todo aquele peso, aquela opressão, toda opressão maligna que causa, confusão, medo, ansiedade. Deus, Ele quer tirar isso de você e Ele quer colocar os fardos de Jesus, que é leve, é suave. Glória a Deus por isso. Aleluia. Irmãos, então vou estender as minhas mãos e você pode fechar os seus olhos e nós vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. E no final, eu peço que você compartilhe. Tantas pessoas precisam ouvir essa mensagem hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu favor que nós não merecemos. Jesus, o Senhor nos ama antes mesmo de nós o conhecermos e nós te exaltamos por isso. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por ter nos tirado das trevas, do pecado, da prostituição, da promiscuidade, daquela vida fútil que nós tínhamos, meu Pai. Ó, Senhor, eu creio que hoje o Senhor tocou em muitos corações, muitas pessoas que não se acham merecedoras do teu amor. Senhor, meu Pai, revela a elas a tua graça, a tua misericórdia, principalmente quando nós estamos mais precisando de um abraço, de um carinho, de uma demonstração de amor. Ó Senhor, visita os teus filhos neste momento. Eu estendo as minhas mãos para cada um e eu te peço, meu Pai, que esta unção despedace todo o jugo, jugo de Satanás, jugo do pecado, jugo deste mundo, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, quebra, meu Pai, todas as amarras do inimigo, todas as cadeias espirituais caiam por terra no poderoso nome de Jesus. Quantos casamentos agora, meu Pai, estão brigados, estão discutindo sem razão alguma e muitas vezes o diabo está por trás disso. O diabo é o causador de contendas. Senhor, meu Pai, entra nesta família, esta mulher que agora chora porque o marido tem tratado com desprezo, não tem valorizado. Este homem também, meu Pai, que se sente mal amado. Este homem que as pessoas à sua volta não reconhecem o seu valor. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, renova, Senhor, a alegria, renova a fé, a esperança. Quantas pessoas agora, meu Pai, em depressão, estão na cama, não têm vontade nenhuma de tocar a sua vida, de ir atrás dos seus sonhos, dos seus projetos. Senhor, meu Deus, tira-nos desse vale, tira-nos desse fundo do poço e escreve uma nova história para nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, meu Deus. Assim como o Senhor transformou a vida dos discípulos, assim como o Senhor transformou a vida de cada um deles, que antes eram medrosos, covardes, fracos, e de repente se tornaram homens de Deus, homens usados pelo Espírito Santo em cura, em libertação,
pessoas que tiveram suas vidas transformadas. É isso que eu te peço, meu Pai. Faça uma obra linda na vida de cada pessoa aqui. E essa pessoa que nunca entregou sua vida para Jesus, Pai, receba esta oração que ela está fazendo, pois neste momento ela está se arrependendo dos seus pecados, está clamando por Jesus, está pedindo para Jesus entrar no seu coração e na sua vida. Ó Jesus, muda essa história hoje para a glória do Teu nome. E um dia, meu Pai, nós estaremos na eternidade para glorificar o Teu nome para todo sempre. Senhor, meu Pai, eu oro também por essa pessoa que está enferma, doente no corpo, alguma doença, alguma dor, Pai, que tem atribulado essa pessoa, tem deixado ela triste, sem esperança. Jesus, traga a cura agora. Vai operando, Jesus. Põe a Tua mão sobre esse corpo, sobre a cabeça, sobre a coluna, sobre o peito, em todas as áreas. Jesus, vai tocando agora e vai curando, Jesus. Eu estou aqui, meu Pai, em obediência à direção que o Senhor me deu para ungir os doentes, os necessitados. Senhor, meu Pai, eu te peço, opera, Jesus. Faz um milagre nesta vida agora e que ela saia daqui transformada, renovada, cheia de alegria e de esperança. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.